Parecendo que tá... Deu o seu. Que bom. Tá ótimo. Então, passo para a Tica para se apresentar, para a gente começar a nossa conversa. Tá bem. Bom, gente, boa noite para vocês. Obrigada, Cacala, pelo convite. No começo do ano, ou no começo da pandemia, a gente já está um pouco perdida nos tempos, né? Tanta coisa já aconteceu, mas eu me lembro que Tatal e Nalu, a gente conversou sobre a proposta de vocês, assim, muito legal vocês darem conta de fazer um processo de formação mesmo, mesmo considerando os altos e baixos, mesmo considerando a agenda eleitoral. É super importante a gente, como militantes socialistas, democráticos e socialistas, manter esse processo permanente de formação e de reflexão conjunta. Eu sou Tica, eu sou de São Paulo, sou militante da DS, já faz um bom tempo, e também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Então, enfim, e o meu assunto aqui é feminismo e neoliberalismo, desafios atuais. Muitas das coisas que eu vou falar têm a ver com as nossas reflexões coletivas no processo de construção da marcha. Eu também trabalho na SOF, que é a Sempre Viva Organização Feminista. A gente tem feito bastante coisa sobre esse debate, né? Eu, assim, sou daquelas que gosta muito de olhar para o feminismo, para as agendas e para os enfrentamentos que a gente tem a partir da economia feminista. Então, também é uma outra referência que faz parte das coisas que eu vou trazer aqui para a nossa conversa. E aí eu posso começar, né? Posso entrar direto no assunto. Bom, eu não sei se vocês conseguiram ler os 3 textos que estavam nas referências, e primeiro que eu acho que os 3 textos, eles são muito bons, e eu acho que eles super se complementam, e eu acho que eles dialogam também, assim, eles dão passos, assim, a partir do que vocês já conversaram nos outros encontros, principalmente com a Clarice e com a Lili, né? Eu não tive tempo de ver os outros encontros, as coisas estão, assim, bem corridas, mas como a gente é da mesma corrente, como a gente, enfim, discute muito essas coisas, eu imagino que a gente vai seguir aí uma linha. Então, eu preparei aqui um roteiro para a gente conversar, mesmo a gente sendo poucas, assim, espero que vocês depois também coloquem questões, pensando a partir dos textos, mas não simplesmente apresentando os textos, porque vocês podem ler todos eles, né, mas tendo os textos como base mesmo, para a gente olhar para os desafios atuais, pensando na construção de sujeitos políticos e na construção de agendas políticas, que são duas coisas que não parecem que são impossíveis de estar dissociadas, né? Para a gente, então, isso está dissociado, mas às vezes aparece como dissociado. Então, eu quero que a gente tente juntar esses 2 aspectos. Só uma coisa, tá dando para vocês me ouvirem bem? Porque tá me dando que meu negócio tá vermelho aqui na internet. Então, tem uma coisa legal, assim, só para situar aqui os textos da Nalu, da Daniela Querguá e da Joana. Tem uma coisa legal que eu acho que os 3 textos, eles, enfim, foram escritos por 3 figuras de referência, que cada uma escreveu de um lugar diferente, né? E eles olham de lugares diferentes para as dinâmicas do movimento, para as dinâmicas atuais, né, ajudando a gente a pensar questões atuais, mas trazendo um reconto, assim, um olhar para as últimas décadas. Acho que é muito importante, no caso de pensar a construção do feminismo e as nossas agendas, conhecer os processos históricos, né, e o que aconteceu antes de nós. Inclusive, faz parte dos desafios que a gente enfrenta atualmente, assim, a gente vê as pessoas muito negando a história, né? E às vezes achando que tudo começou agora. E, na verdade, a gente sabe que não é por aí. Eu acho que tem
um aspecto, assim, que tanto o texto da Ana Lu quanto o texto da Joana trazem, assim, que acho que é interessante para a nossa conversa aqui, que é como elas refletem sobre os processos de cooptação das agendas e do feminismo pelo neoliberalismo, e como elas refletem também sobre os processos de invisibilização. Acho que essa chave é importante, porque faz parte do apagar as histórias, assim, você negar a existência tanto de sujeitos quanto de disputas políticas que acontecem no interior do movimento, né? Eu acho que esse é um aspecto que os dois textos trazem e que acho que é importante, justamente também se a gente pensa no momento que a gente está vivendo de interdição de debates, acho que a Ana Lu também fala muito sobre isso no texto dela, de interdição, tipo, não tem problema ter debate, não tem problema ter disputa, não tem problema ter opinião, né, assim, a questão é quais são os termos que isso se dá e como que a gente vai sendo capaz de construir sínteses a partir da luta ou campos opostos também, né, o feminismo não precisa ser uma coisa só, acho que isso é uma questão muito importante, e essa chave de que a invisibilização de setores do feminismo, ela opera, sabemos, né, invisibilizando os setores das mulheres organizadas, as mulheres trabalhadoras, né, então acho que isso é um aspecto importante, mulheres trabalhadoras com perspectiva de esquerda, com perspectiva socialista, anticapitalista. Uma outra questão, acho que é o que eu já disse para vocês que eu quero falar mais, que esses textos trazem essa reflexão sobre o que é, e a Ana Lu fala bastante disso, né? O que são os discursos que se colocam como os discursos feministas que vão se tornando hegemônicos no nosso contexto, e essa separação entre discurso e prática, né, entre discurso e sujeito, né, essa coisa que quase que o feminismo vira só um slogan mesmo, sem o sujeito por trás. Então, isso é fundamental para esse desafio da construção de agenda e dos sujeitos políticos. Então, eu não preciso repetir o que a Lili, principalmente que falou das transnacionais, trouxe, mas eu queria começar assim, aqui, antes de entrar nessa parte da construção da agenda, eu queria começar nessa chave que a gente na Marcha trabalha bastante, que é sempre identificar quais são as nossas resistências, contra o que a gente está lutando e pelo que a gente está lutando, nessa perspectiva de que, ao dizer não a alguma coisa, a gente já vai construindo a alternativa e a solução, né? Acho que isso é a nossa, né? A nossa alternativa, o nosso caminho, o nosso horizonte de sociedade. E aí, um aspecto da resistência que eu acho fundamental nessa discussão sobre cooptação pelo neoliberalismo e invisibilização de sujeitos organizados das mulheres trabalhadoras, eu queria só reforçar um aspecto que eu acho que a Lili tratou sobre o assunto das transnacionais, porque hoje em dia, quando a gente fala assim, o movimento feminista está sendo cooptado, o feminismo é instrumentalizado pelo neoliberalismo. Às vezes a gente olha para como isso acontece muito perto da gente, né, no que a gente está vendo, assim, no nosso cotidiano de militância, de redes sociais, ou aqui no Brasil, mas a gente na Marcha tem olhado para essa dimensão um pouco mais internacional e de sujeitos organizados que operam esse processo de incorporação fragmentada e seletiva de slogans feministas, né, como parte de uma agenda que não é nem só neoliberal, né, é capitalista, é o capitalismo colorido, né, essa coisa que a gente sabe que não serve para todas. Então, eu queria trazer um pouquinho só o lugar, assim, das empresas transnacionais e das grandes organizações internacionais nesse processo de cooptação e de incorporação fragmentada e seletiva do feminismo, né? É o que a gente chama de maquiagem lilás. Acho que vocês conhecem muito, muito bem essa expressão, que a gente tem usado bastante na Marcha, e que dialoga com um negócio que não acontece só com o feminismo, né? Que acontece com todas as agendas do campo progressista, acontece
com a luta ambientalista, acontece com a luta das pessoas LGBT, acontecem com o antirracismo. Então, esse processo é um processo que acompanha o neoliberalismo, desde que o neoliberalismo é neoliberalismo, a gente consegue ir mapeando isso na história, mas hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, de ataque à democracia, de negação, né, de ataque a quem se organiza politicamente, seja em partido, seja em movimento coletivo de esquerda, esse processo ganha uns contornos ainda mais perigosos e ainda também misturando com um processo mesmo de mercantilização das lutas. Não é só que as grandes corporações usam slogans feministas nos seus produtos, né? Não é só aquela coisa da camiseta que fala assim que uma feminista aparece, né? Aquela camiseta de uma dessas marcas aí da indústria da confecção. Também a gente tem visto cada vez mais grandes empresas de setores variados, a Microsoft, a Unilever, assim, tipo, todas as empresas tendo ações, assim, coordenadas que têm a ver com a mercantilização das lutas, com formas de capturar mesmo o ativismo e a indignação das pessoas, né? Nessa coisa do ativismo individual, nessa coisa que nega, uma vez mais, os processos coletivos, e nessas coisas que transformam o que são as lutas em comportamento. Acho que esse é um aspecto importante da nossa reflexão, assim, né? O feminismo, quando a gente fala, quando a gente está dizendo que o nosso feminismo não pode ser cooptado, a gente está falando também de um sujeito coletivo, de um movimento, e não simplesmente de um comportamento, né? Então, isso é um aspecto fundamental. Então, só queria marcar essa questão de que nos processos de incorporação fragmentada e seletiva que o neoliberalismo faz do feminismo e de outras lutas, tem esse ator empresas transnacionais. E tem esse ator empresas transnacionais legitimado por um outro ator que a gente conhece bem, mas que normalmente não tem tanta crítica, infelizmente, a ele, que é a ONU, né? A ela, no caso, as Nações Unidas. A gente tem visto, não sei se a Clarice chegou a falar sobre isso também, né? Já nos anos 90, a ONU tendo agendas sociais, né? Um ciclo de conferências sociais que colocavam várias recomendações para os países em torno de direitos que deveriam ser garantidos, carta de intenção, né? Porque nada era vinculante. A gente sabe que os acordos internacionais que são vinculantes são aqueles que protegem os interesses das empresas, o comércio, etc., né? Então, no caso da agenda social, das conferências sociais, nada significava, de fato, a implementação. E a gente costuma dizer que a ONU acabou, tipo, com essa agenda social, deixando o neoliberalismo mais soft, né? Então, o neoliberalismo estava lá organizando a vida das pessoas, ampliando a precarização, ampliando a informalidade e tudo mais que a gente conhece, enquanto essa agenda falava que, bom, é possível a gente vir por esse caminho sem transformações muito radicais, e sabemos que não é esse caminho. Para a gente, assim, é muito chocante, para a gente da marcha, aqui no Brasil particularmente, foi muito chocante e é muito chocante, por exemplo, em todo o processo do golpe, em 2016, e no ataque ao PT, no ataque à esquerda, nos ataques que a gente vê a quem é de partido, né? A gente vê, de repente, um ressurgimento da ONU como alguém massa, assim, para as mulheres. Então, começa a ter campanha, todo mundo acha legal, olha, a ONU está dizendo isso, a ONU Mulheres tal coisa, e a gente fala, nossa senhora, né? Vamos refletir um pouco mais sobre isso, acho que isso é um aspecto que a gente pode até combinar um pouco mais, para vocês terem uma ideia. Na marcha, em âmbito internacional, tem a definição é que a marcha, como movimento, não participa dos espaços da ONU, porque a ONU é
um ator que não só legitima, como opera a ocupação de territórios. E cada vez mais a gente tem refletido na marcha também como a ONU está totalmente capturada pelos interesses corporativos, né, das corporações transnacionais. Não é por acaso, por exemplo, que a agenda ambiental da ONU tem financiamento da Vale, só para a gente dar um exemplo que a gente já sabe que não dá certo, né? Então, esse aspecto ONU e empresas transnacionais operam nessa cooptação das agendas do feminismo. E quando a gente fala cooptação, a gente também traz essa perspectiva de que as agendas foram colocadas a partir, enfim, a partir de um lugar, né? Um lugar que não foi, no caso, esse da ONU. Por exemplo, o assunto dos cuidados, da divisão sexual do trabalho, da necessidade de socialização do trabalho de cuidado e tal, é uma agenda super do feminismo do campo de esquerda, inclusive o texto da Joana fala sobre isso no contexto dos Estados Unidos e tal. Hoje a ONU fala sobre a economia dos cuidados, assim, bastante, aliás, de uma forma totalmente dissociada do debate que a gente faz, por exemplo, sobre o conflito distributivo que existe na organização do cuidado na sociedade, nas sociedades capitalistas. E, bom, vocês estudaram Caliban e a Bruxa, vocês sabem como isso está no centro mesmo desse nexo do capitalismo racista e patriarcal. Mas hoje se pode seguir vários programas e agenda da ONU que fala do cuidado de um ponto de vista normativo e que não incide no cotidiano da organização mesmo, ou na estrutura, nos mecanismos da organização da vida. Dito isso, que eu queria colocar, que tem esse lugar de resistência nossa, de quando a gente está falando sobre os desafios do feminismo nesse momento do neoliberalismo, a gente tem que pensar nas dinâmicas de movimento que estão próximas a nós, mas que estão também articuladas internacionalmente. Eu queria avançar um pouquinho para a gente pensar nessa questão da construção de agendas, dos horizontes que a gente precisa se colocar, né? E os passos que a gente precisa ir ensaiando ou precisa ir dando em cada lugar que a gente está. E aí, assim, considerando que nós somos da DS, esse é um espaço organizado pela DS, acho que é importante para a gente colocar esse desafio das agendas do feminismo, do movimento feminista, nos marcos dos desafios das agendas de luta por democracia, das agendas democráticas e socialistas, da agenda que disputa o sentido público do Estado, que amplia o sentido público do Estado no caminho do que a gente chama na marcha mais de comum, né? Então, que faz essa disputa com a mercantilização da vida, afirmando o público, mas também, ao afirmar o público, radicalizando a democracia na perspectiva da autogestão. Então, todos esses aspectos fazem parte desse contexto aí dos nossos desafios para construir a agenda feminista nesse contexto. Então, essa perspectiva da desmercantilização e tal. E ao trazer esse aspecto de que o nosso desafio, né, do feminismo nesse contexto está ligado com os desafios da esquerda democrática e socialista, acho que tem uma coisa que talvez fique mais para o debate também, que isso, para a gente, assim, para o feminismo, nunca significou simplesmente uma incorporação das mulheres às lutas que são organizadas por outros. Significa sempre as mulheres como parte das lutas democráticas, no caso. E isso não é só a presença, isso tem a ver com a formulação. Acho que esse é um dos grandes desafios, inclusive, nesse momento de necessidade de reorganização da esquerda no Brasil, de compreender que não é só a gente conseguir construir processos que coloca todos os sujeitos diversos com uma agenda comum, mas é conseguir entender que essa agenda comum, ela precisa ser construída a partir de sínteses programáticas mesmo, do que cada sujeito político, do que os movimentos estão trazendo
a partir do seu cotidiano, né? Então, por isso, por exemplo, que o movimento negro tem colocado toda a discussão de que não tem democracia com racismo, né? Então, da mesma forma que, para nós, né, no feminismo socialista, o não tem socialismo sem feminismo tipo, uma referência para nós, assim. Então, a gente não quer entrar numa agenda pronta, a gente quer construir com a presença, mas também com a elaboração política. E daí, assim, considerando o que a gente, como feminismo, né, aporta para esse processo, eu acho que talvez o mais central, assim, da nossa contribuição nas lutas de enfrentamento ao neoliberalismo e por democracia, tem sido essa chave de mudar a perspectiva, tirar a perspectiva do que é o mercado, do que é a produção, do que é o público, e colocar o centro das preocupações de organização mesmo da sociedade, das políticas, na sustentabilidade da vida. E por que isso para a gente é importante? Primeiro porque no processo de construção do capitalismo racista e patriarcal, a gente tem essa invisibilização permanente de todas as bases materiais que sustentam a nossa vida em sociedade. Isso tem a ver com a natureza, isso tem a ver com o trabalho doméstico de cuidados, isso tem a ver com uma série de atividades e relações que são insistentemente invisibilizadas, e aí, como a gente sabe no atual momento, está bem evidente, o modelo de família nuclear heteropatriarcal entra aí para reforçar esse sistema que se sustenta no trabalho não remunerado das mulheres, ao mesmo tempo que invisibiliza esse nexo. Então, para a gente, esse aspecto é de fato fundamental, né? A gente colocar a sustentabilidade da vida no centro e, a partir daí, pensar assim, quais são as agendas e por onde a gente vai construindo a política que garanta a sustentabilidade da vida em outros termos. Para a gente, isso significa necessariamente o questionamento à centralidade do mercado, isso significa o questionamento a lógicas que estão muito presentes, inclusive na esquerda, de perseguir um desenvolvimento que se resume, assim, se reduz ao crescimento econômico. Significa a gente, de fato, ter uma perspectiva mais ampliada da economia, significa a gente, de fato, desnaturalizar o mercado e desnaturalizar os referentes, inclusive teóricos, que organizam o que significa uma boa política econômica, por exemplo, um bom modelo de desenvolvimento. Isso, assim, para nós no nosso feminismo, assim, é fundamental, inclusive, para aquilo que eu estava falando antes, sobre quais são as sínteses programáticas que a gente precisa na esquerda para dar conta de que a esquerda seja mais feminista e dê mais conta dos desafios que estão colocados para a nossa vida, assim, em comum, né, da classe trabalhadora. E aí, então, eu acho que esse é um aspecto, acho que importante. E aí eu só queria lembrar que tem disputa, né? Acho que a gente sabe que quando a gente olha, por exemplo, foram elaborações, inclusive, no nosso campo de esquerda, a gente vê que a gente ainda tem muito chão aí nessa construção de conseguir, de fato, incorporar uma perspectiva ampliada do que é a sustentabilidade da vida no centro do programa. Muitas vezes a gente ainda vê, estou falando na esquerda de forma geral, assim, a gente vê ainda essa coisa, não, o feminismo é a luta contra a violência. Bom, também, né, mas um desafio nosso é justamente conseguir mostrar que o feminismo tem uma proposta de reorganização como um todo da sociedade. E aí eu queria trazer um aspecto da Danielle Quergoat, do texto da Danielle Quergoat, que eu acho que ajuda a gente a aprofundar nessa perspectiva e nesse desafio. Deixa eu tomar água aqui, peraí.
nessa perspectiva e nesse desafio, tanto na esquerda, quanto se a gente olha para o feminismo de forma mais geral. A Danielle Quergois, eu adoro a Danielle Quergois, assim, ela de fato, acho que a formulação dela sobre a divisão sexual do trabalho, assim, é super importante para a gente entender a materialidade da opressão das mulheres, né, e, enfim, e articular bastante, inclusive, a necessidade de auto-organização e essa perspectiva das relações sociais mesmo, acho que é fundamental. E ela traz nesse texto uma questão que para nós assim é fundamental. A gente tem falado bastante sobre a imbricação de gênero, raça e classe. A gente tem visto isso cada vez mais nos discursos. E a gente tem identificado o desafio que é concretizar o discurso na agenda política. Volto para o negócio da Ana Lu sobre o discurso e a prática política. E a Danielle Quergois, ela fala uma coisa que é muito importante para a gente, que não tem como fazer isso se não coloca o trabalho no centro do debate feminista, da organização feminista. Assim, não existe você construir uma agenda que dê conta de gênero, raça e classe, desconsiderando o trabalho. E isso tem a ver com todo o debate sobre o neoliberalismo, inclusive, né, que nega o trabalho como produtor da riqueza, né? E aí, para a gente, o trabalho como produtor da riqueza, o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado, o trabalho precarizado, o trabalho informal. E aí, um aspecto que na nossa elaboração é fundamental é essa perspectiva da centralidade do trabalho na nossa agenda, mas articulando sempre o que é a divisão sexual do trabalho, a divisão racial do trabalho, a divisão social do trabalho. Então, um pouco nessa chave do desafio teórico aí e político, a gente conseguir ir além de afirmar a imbricação de gênero, raça e classe e conseguir construir agendas que incidam concretamente nesses mecanismos da divisão social, sexual e racial do trabalho. Porque isso tem a ver com agendas que vão incidindo nos mecanismos de acumulação do capital, e de forma mais ampla a gente pode passar daí para falar sobre as agendas que enfrentam o poder corporativo nos territórios. Vou avançando um pouquinho e para trazer aqui um outro aspecto que eu acho importante, que é quando a gente tem essa centralidade do trabalho na pauta e, ao mesmo tempo, um horizonte, né, que se pretende, assim, anticapitalista, um horizonte socialista, a gente precisa sempre ter atenção aos termos que as lutas estão se dando, os termos que vão sendo impostos, da onde eles vêm, para onde eles vão, né, o que eles significam no fundo. A gente sempre, acho que o debate, inclusive que a Joana apresenta no texto dela sobre o aborto, é super importante, assim, numa perspectiva de classe do feminismo, assim, é fundamental a gente conseguir conseguir fazer essa conexão de, ao mesmo tempo que a gente afirma o direito ao aborto e a autonomia das mulheres, a gente compreende o que significa a maternidade para os diferentes grupos sociais de mulheres. Não adianta afirmar a autonomia de um grupo social de mulheres para decidir sobre a maternidade, enquanto outro grupo social, no caso aqui do Brasil, né, por exemplo, as mulheres negras estão tendo negado seu direito de ser mãe quando elas querem, inclusive porque os filhos estão sendo assassinados diariamente nas periferias urbanas, né? Então, essa reflexão é sempre muito importante, assim, como conecta as agendas e os termos das agendas. Então, diz muito pouco para nós o assunto do aborto numa perspectiva só de escolha, de uma escolha individual, né? Precisa estar sempre associado com uma perspectiva mais integral desse debate da família, do debate da maternidade, o debate de quais são as políticas e a organização da sociedade que dê conta de que a maternidade seja, de fato, uma decisão e não que seja vivida
em condições dignas. E isso tem a ver com um outro aspecto que a Danielle Querbat traz no processo de construção do sujeito político, que é o vínculo permanente entre o individual e o coletivo. Acho que essa é uma chave do texto da Danielle Querbat, assim, que se vocês puderem, não sei se vocês todas leram, mas se vocês puderem ler, acho que isso é fundamental. Ela articula muito bem, como em todos os casos, mas a gente está falando aqui no caso das mulheres, não tem condição de transformação, de emancipação individual, se não tiverem as condições coletivas para isso. Ao mesmo tempo que também só o coletivo não basta, essa dimensão do individual é fundamental, e isso leva a gente a pensar na construção de sujeitos políticos concretos, em lugares concretos e condições concretas, numa perspectiva que é uma perspectiva que tem a ver com a cultura política feminista e com a nossa tradição, de que é no processo de auto-organização a gente conseguir, inclusive, enfrentando e superando dicotomias entre o que é o objetivo, o que é o subjetivo, o que isso implica nas nossas formas de fazer política, nas nossas formas de construir as agendas, e, de novo, o que isso significa em termos da gente ir transformando as referências, inclusive da esquerda tradicional, assim, entre aspas, e que isso não tem só a ver com o feminismo. A gente que se organiza a partir do feminismo em aliança com outros movimentos sociais, com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, a gente sabe que a forma de fazer política é muito diferente, os tempos são diferentes, a escuta é diferente, o corpo que a gente coloca no processo de organização é totalmente diferente de uma plenária daquela que é o microfone, que é o negócio hierarquizado. Então, tudo isso é diferente, não tem a ver só com o feminismo, mas tem a ver também com o feminismo, e acho que é um aspecto que conecta muito esse processo permanente da gente superando as dicotomias entre o que é razão e emoção, uma dicotomia muito patriarcal, o que é o objetivo, o que é o subjetivo, e, nesse sentido também, esses caminhos entre a emancipação individual e coletiva. E, para finalizar, isso leva a gente à discussão sobre o sentido da auto-organização, que é um aspecto que estava aqui como um aspecto importante para a gente refletir, né, nesse momento que tem essa marca, né, de como se o feminismo fosse um movimento simplesmente por que de repente eu fico como se o feminismo fosse identitário. Acho que a reflexão sobre a auto-organização... Deu uma travada, Tica, antes. E agora? Agora tá tranquilo, voltou. Tá. Não, eu queria trazer um pouquinho da nossa reflexão, na nossa tradição da DS, né, da nossa reflexão sobre a auto-organização, que acho que tem muito, inclusive tem um texto da Tatal, que acho que não está nesse módulo, mas que a gente podia recuperar, que é um texto muito bom dela sobre a auto-organização das mulheres no processo de organização da classe trabalhadora. Mas que essa perspectiva de que, para a gente, a auto-organização não tem só a ver com a construção de espaços seguros entre as mulheres, que as mulheres possam falar livremente sobre qualquer tema, mas a auto-organização tem a ver também, fundamentalmente, com as nossas possibilidades de organização, de construção de uma agenda, de compartilhar processos e estabelecer a nossa agenda, a nossa estratégia para transformar a correlação de forças. A auto-organização, para a gente, está sempre vinculada a essa perspectiva de correlação de forças. A gente se organiza para fazer o que a gente chama na marcha, né, de mudar o mundo e mudar a vida das mulheres em um só movimento. A gente sabe que o processo de organização na experiência do feminismo popular, ele é fundamental para as mulheres serem sujeitos da sua própria história, e nesse caminho a gente ir construindo as nossas estratégias e as nossas alianças. Que isso
caminha naquele sentido que eu tinha mencionado antes, do desafio da gente transformar, inclusive, as referências da esquerda, ampliando para que as mulheres e a nossa perspectiva feminista caibam nas nossas referências e no nosso programa. E aí, nesse sentido, a economia feminista, de novo aqui, aquele que eu tinha trazido da sustentabilidade da vida, volta a ter um lugar bem importante, porque, pela nossa experiência, também pensando naquela coisa do discurso e da prática, pela nossa experiência, em tudo quanto é lugar que a gente está, de comunidade, de bairro, de qualquer lugar que a gente está, que tem as mulheres organizadas ali garantindo, pela economia solidária, pela agroecologia, pelas redes de solidariedade, a vida em comum, a gente vê que se os processos políticos não dialogam com essas questões concretas de existência, as mulheres rapidamente perdem o interesse. Então, para a gente tem uma perspectiva assim, que é crucial de conseguir juntar as formas de organização e reorganização da vida em comum a partir de outras lógicas, com os processos políticos. Não é uma coisa de, isso é uma experiência local, isso não tem a ver com o processo político geral. A gente tem visto na América Latina, nesse tempo inteiro, assim, da pandemia, no Brasil, na América Latina, as experiências são muito comuns, o tanto de experiência auto-organizada das mulheres nos territórios que garantem a comida, que garantem o cuidado, que garantem a informação, que garantem a vida. E as dificuldades que as mulheres enfrentam e acabam desanimando muitas vezes de se vincular com os processos políticos mais gerais. Então, um desafio para a gente nesse sentido é superar na prática, como esquerda democrática e socialista, essa dicotomia entre o que é o específico da organização da vida, o que é específico da vida das mulheres e o que é considerado geral. E isso a gente não pode fazer só no discurso, tem que fazer na prática também. Nesse processo das eleições municipais, acho que isso ficou muito evidente, né, em toda a discussão sobre programa para a cidade. Gente, os vídeos da Margarida maravilhosos, né? Margarida fez um vídeo que isso estava, assim, com outras palavras, colocado com muita centralidade, né? Uma coisa que não dissocia o programa estrutural de mudança da cidade da vida das pessoas. E é nesse caminho, nessa aposta que a gente tem colocado as nossas energias de construção de agendas feministas para fazer frente no cotidiano da vida, a essa ofensiva neoliberal, que está nas empresas, que está nos governos, no nosso governo, por exemplo, mas que também está no cotidiano. Então, se a gente não consegue reorganizar o cotidiano, estabelecendo o que a gente diz, né, de mais comunidade, construindo e reconstruindo comunidade a partir da sustentabilidade da vida, do cuidado, da solidariedade, da comida, a gente não consegue fazer frente a esse esfacelamento dos laços sociais e comunitários que o neoliberalismo impõe com a sua lógica de individualismo, de individualização e com a racionalidade neoliberal que vocês já discutiram aqui em outro momento. Então, bom, enfim, são essas coisas que eu juntei para refletir com vocês aqui sobre o que a gente tem visto como nossos desafios do feminismo na construção de agendas e de sujeitos e processos políticos diante do neoliberalismo. Isso. Não sei se fez sentido. Obrigada, Tica. Deixa eu só interromper aqui.